Olá, caríssimo aluno, caríssima aluna do Colégio CMTO Palmas Tocantins, professor Lobato Química, dando continuidade ao nosso curso de Fisicoquímica, aula 16, radioatividade. Aula muito interessante por causa do seu cotidiano. Quando a gente fala em radioatividade, a gente fala de raio-x, a gente fala de energia nuclear, né? A gente fala de bomba nuclear. Agora, não vamos nos ater de que tudo que é radioativo é ruim, tá bom? Nós vamos desmistificar isso aí, beleza? A atividade está no nosso cotidiano e não é só coisa ruim, beleza? Bom, primeiro são três fenômenos na química: fenômeno químico, que altera a matéria, não é isso? Fenômeno físico, que muda os estados físicos da matéria, sim? E os fenômenos radioativos, que altera o átomo, beleza? Então, o fenômeno físico muda o estado físico da matéria, o fenômeno químico altera, transforma a matéria, não é isso? E o fenômeno radioativo altera o átomo. Belezinha? Bom, olha lá, ó. Quando a gente fala de radioatividade, a gente tem que lembrar de quê, pessoal? Fiz um mapinha aqui de estudo, tá? Para a gente marcar isso aqui. A gente tem que lembrar o quê? Das emissões radioativas. O que é isso? Quando um átomo sofre alteração no seu núcleo, ele emite partículas, e pode ser três: as partículas alfa, as partículas beta, alfa, beta e gama. Qual a diferença de uma para a outra? Bom, vamos lá. A alfa é grande e baixa penetração, sim? A beta é pequena e alta penetração. A gama é pequena e alta penetração. Tranquilo? A alfa é pesada, sim, curva mais aberta, sim. É, o, a beta aumenta a unidade na sua massa, desculpa, no número atômico. Então, o número atômico aumenta a unidade e a massa fica fixa. E a beta emite junto alfa e beta. O número atômico e a massa ficam iguais, ele só é o quê? Ele é uma onda eletromagnética. Tranquilo? A carga do beta é negativa, a carga do alfa positiva. O alfa vai o quê? Diminuir 4 unidades na sua massa e 2 no seu número atômico. Beleza? Olha lá, então a representação de um átomo eu tenho sempre o quê? Prótons mais nêutrons que a massa. Lembra lá no primeiro ano? A é igual a quem? Z mais N. Sim? O número atômico, que é o Z, é sempre igual a quem? Ao número de prótons. Bom, tem que se atentar para a meia-vida também. O que é a meia-vida? É o tempo que a amostra leva para se reduzir à metade. Então, no gráfico, ó, cada o tempo passado, cada unidade aqui, por exemplo, vai diminuindo o quê? 50%. Um elemento radioativo será para sempre radioativo, tá? Beleza? Temos que lembrar também das reações. Eu tenho a fissão, que é a quebra de núcleos grandes em menores. O urânio, por exemplo, reação em cadeia, sim. Sem controle, bomba atômica. Com controle, usina nuclear lá de Angra. Produz lixo atômico, sim. Difícil achar urânio. A maior quantidade de urânio se encontra no Brasil, na região norte do Brasil, tá? A fusão, união de núcleos pequenos, átomos pequenos formando átomos maiores. Então, a fusão do hidrogênio vai gerar o hélio, mais energia, sim? Ah, bom, lá no Sol, por exemplo, no Sol é uma fusão nuclear, beleza? Acabaria com a economia do planeta, essa quantidade de energia produzida. Sossegado? Então, esses temas aqui é que nós vamos trabalhar, beleza? Então, radioatividade vai gerar núcleos instáveis, emitindo partículas ou radiações eletromagnéticas para se tornar estável. Bom, a reação ocorre nessas condições, isto é, alterando o núcleo do átomo, chamada de reação nuclear, tá vendo? Reação nuclear. As partículas emitidas são chamadas de radionuclídeos ou radioisótopos, sim? A radioatividade natural
ocorre geralmente com elementos até número atômico 82. Não são todos, tá bom? Vamos lá? Bom, ele te fala de alguns elementos que são radioativos na tabela periódica, tá? Instabilidade nuclear. Bom, o que que gera a instabilidade nuclear? O aumento inadequado do número de nêutrons, sim. Os desbalances de energia interna, busca de estado menor de energia, emissão de radiação ou de partícula ou onda eletromagnética, beleza? Ó, o que que gera um núcleo instável, um átomo instável? O que que gera um núcleo instável? Quanto maior a diferença de prótons e nêutrons, desculpa, quanto maior a diferença de próton e a sua massa do átomo, ó, o átomo é assim, ó, pegar um elemento aqui, ó, Tb 207,82. Quanto maior a diferença aí, ó, o número de nêutrons aqui é quanto? O número de nêutrons é 125. Então, se essa diferença de prótons e nêutrons for muito grande, ou desculpa, de massa e prótons for muito grande, aqui é a massa A, que é a massa A, sim. E aqui é o que, pessoal? É o prótons. Beleza? Quanto essa diferença for maior, mais instável é o elemento. Bom, histórico. Rotenge cria o raio-x. Becquerel estuda o urânio. Ele consegue medir a radioatividade. Marie Curie e Pierre Curie descobrem o urânio. E o polônio também. Ó, grava esse nome. Marie Curie. Esse ano vai ter um filme sobre ela, tá? Uma das mulheres que revolucionou a ciência. Marie Curie ganhou o prêmio, né? Divide o prêmio Nobel de Física, os dois. Em 1911, você veio sozinha. Prêmio por descobrir quem? O polônio. Beleza? Hein? Sensacional a história de Marie Curie, tá? Bom, olha lá, quando eu tenho as emissões radioativas, a alfa vai passar numa fina folha de papel, a beta numa fina folha de alumínio e a gama passa, só não passa de uma placa de chumbo, tá bom? Então, a alfa passa no papel, a beta passa na fina lâmina e a gama passa, só não passa o chumbo. Bom, tipos característicos de radiação. Beta, denominada de elétron, emitida pelo núcleo do átomo, partícula leve, possui carga negativa, perde energia no meio rapidamente, alcance médio, pequeno poder de ionização, ou seja, não vai causar íons. A alfa é dois prótons e dois nêutrons, partícula pesada, possui duas cargas positivas, perde energia para o meio muito rapidamente, alcance é pequeno, mais alto poder de ionização. Então, ela vai criar íons. Pósitron é o elétron com carga positiva, emitida pelo núcleo do átomo, partícula leve, possui carga positiva, perde energia muito rápido, pequeno poder de ionização. Gama não é partícula, é uma onda eletromagnética, não possui carga, perde energia para o meio de forma muito lenta, sim, e pequeno poder de ionização. Então tá aí as quantidades de energias que eu coloquei, tá bom? E o alcance de cada um deles. Poder de penetração de cada um deles já falamos. E o decremento radioativo. Vamos lá. Lei de Soddy e Fajans. O que que ele fala? Primeira lei. Quando um átomo emite uma partícula alfa, o seu número atômico diminui 2 unidades e sua massa diminui em 4 unidades. Ao exemplo, o urânio emitiu uma partícula alfa. Sim? Eu terei o quê? Decaimento de 4 unidades na sua massa do átomo e 2 no seu número atômico. Beleza? A quantidade. Observe que na equação nuclear mantém um balanço de massa e de carga elétrica. O decaimento beta, não existe elétron núcleo, ele forma a partir de um nêutron, de acordo com o esquema. Olha lá, ó, nêutron vai trazer um próton, mais um elétron, mais outro nêutron, beleza? O próton permanece no núcleo e o elétron e o neutrino são atirados para fora do núcleo. Então, olha lá, ó, quando eu tenho uma partícula beta, o que vai acontecer? Quando um núcleo emite a partícula beta,
o seu número atômico aumenta em uma unidade. Beleza? Vamos lá, ó. Aqui, então, a massa vai ficar a mesma, partícula beta, e ficou a mesma. E o número atômico aumentou em quê? Em uma unidade. A emissão de um pósitron é o contrário dessa. O núcleo estável pode ter excesso de prótons. Converte um próton no nêutron, que fica no núcleo, sendo emitido um pósitron e um neutrino. Bom, a gama resulta na liberação de energia em excesso pelo núcleo. Então, não há partícula emitida. O decaimento gama está associado aos outros decaimentos, como alfa ou beta, se o núcleo resultante dos processos ocorridos ainda encontrar em excesso de energia. Ou seja, a reação é em cadeia. A série radioativa, tá aí a série radioativa, beleza? Você começa lá no tório e para onde? No chumbo 208, passando por todos esses aí. A família do neutrino, te dá a família de cada um deles aí, família do tório, do urânio. Período de semidesintegração é o tempo necessário para a quantidade reduzir pela metade. É a meia-vida. Sim, a quantidade inicial do isótopo, desses fatores, não depende de fatores como pressão e temperatura. Beleza? Então, você tem lá uma massa M, passou o P, que é período de semidesintegração, vai diminuindo metade, tá vendo? Tá? O tempo é o quê? É a quantidade X que você vai ter de período de semidesintegração vezes a meia-vida, que é o P. Olha lá, um exemplo. Uma substância radioativa tem meia-vida de 8 horas. Partindo de 100 gramas desse material radioativo, queimar-se da substância restará em 32 horas. Então, são 4 ciclos, né? O que você pega? 32 e divide pela meia-vida lá, que vai dar quanto? 8. Então, você vai ter quanto meia-vida? 4 meia-vida. Beleza? Então, aqui é uma meia-vida, P, outra, 2, 3, 4. Beleza? Então, ó, metade, 50. Metade, 25. Metade, 12,5. Mais uma meia-vida, 6,25. Tranquilo? Era só você pegar, ó, tem uma equaçãozinha. É só a massa, é a massa inicial, dividido por quanto? 2 elevado ao número de meia-vidas. A massa inicial era 100, sim? 2 elevado ao número de meia-vida, que era 4. Beleza? Bom, ele te fala algumas meia-vidas, né? Espalhar radioisótopo, tá? Quantos dias leva para ele cair pela metade. O urânio 238 apresenta meia-vida de 5 bilhões de anos, que é a idade prevista da Terra. Olha lá, alguns fragmentos de ossos encontrados de escavação possuem carbono 14 radioativo, em quantidade de 6,25 daquela encontrada em animais vivos. Estes fragmentos devem ter a idade de aproximadamente quanto? Vamos lá. Bom, você tinha 6,25, né? Tranquilo? Beleza? A meia-vida dele é quanto? 5.700. Beleza? Da meia-vida do carbono. Ele falou lá, do carbono 14, a meia-vida é 5.700. Então, ó, eu terei o tempo, será 4, porque, ó, 100% era quando ele estava vivo, não era? Então, 100%, caiu uma meia-vida aqui, 50%, outra meia-vida, 25%, outra meia-vida, 12,5%, outra meia-vida, 6,25%, que ele falou lá no exercício. Beleza? Então, você tem 1, 2, 3, 4 meia-vida, vezes 500 ou 5.700. Isso vai dar 22.800 anos. Sim? Que esse animal vivo transformou. Radioproteção. A radiação perde energia para o meio, provocando ionização. Átomos ionizados pode gerar alterações em moléculas, danos do tecido, manifestação e efeito biológico. O problema da radioatividade está aí. Exposição muito grande pode levar a isso aí. Beleza? Possibilidade de radiação incidido em uma célula. Passa sem interagir, atinge uma molécula, produz danos, sim? Não produz danos ou produz danos.
Atingir uma molécula produz dano reversível ou irreversível, morte celular ou reprodução, perpetuação do dano. Bom, aplicações. Olha lá, ó, nem tudo é tudo ruim. A tireoide, o iodo, tumores de olhos e câncer, os olhos e câncer de pele, o fósforo, o mercúrio, tumores cerebrais e sistema circulatório. Tratamento de doenças como câncer, cobalto, radioterapia e câncer da tireoide. Por ser meio radioativo, carne e frutas podem ser esterilizados. Para o quê? Para ser conservado mais tempo. Então, hoje, a maioria dos alimentos sofre um banho de radiação. Nem todo material irradiado é contaminado. Contaminado é diferente de irradiado, tá bom? Métodos mais comuns de datação para o carbono, para os estudo de materiais, tá? De rochas e animais, é o que a gente vê. Uso de traçadores de estudo de comportamento, usado na biologia, tá bom? Para eliminação de pragas, efeitos luminosos, os fluorescentes, não é isso? As fontes de energias, que são usinas nucleares. Belezinha? Fechamos nossa aula. Deixa aquele abraço. Qualquer dúvida, você me procura. Algumas dicas aí para você assistir no YouTube. Acidente de Chernobyl, acidente de Goiânia em 1976, sobre a radioatividade. É importantíssimo saber sobre isso, tá bom? Deixa aquele abraço. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Valeu.